Piperno, ótima tarde para você. Ontem, quando eu soube que o padre Kelmon havia entrado na casa de Roberto Jefferson para retirar o armamento e entregar o armamento para a polícia, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco na dúvida se aquilo era piada ou não. Mas no final das contas, quem trouxe a paz foi o padre. Olha, Paulo, que coisa idílica, né? Boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Isso me lembra um pouco do teatro do absurdo, né? Que tem como expoente aí o romeno Ionesco e o crítico Martin Esslin, que é o grande especialista no tema. Ele define o teatro do absurdo como um esforço para expressar o sentido do sem sentido da condição humana. É o nosso Roberto Jefferson, mas antes de chegar ao nosso Roberto Jefferson, é preciso que a gente faça uma viagem no tempo, porque eu já notei que nesse início de programa, Rodrigo Constantino padece de algo que me parece uma incurável amnésia, porque ele volta no tempo, entra no túnel do tempo, cai em 2005, mensalão, é verdade. Roberto Jefferson, sim, apoiava o governo do então presidente Lula. Ele é o denunciante do mensalão. Ele acaba preso também por conta disso. Mas o tempo passou. Roberto Jefferson, que em 2005, inclusive, já era a grande expressão do PTB, que tinha entre os seus filiados Jair Bolsonaro. E ele fez questão de lembrar disso no programa Direto ao Ponto, do qual ele participou aqui na Jovem Pan em setembro do ano passado. Lembrou que Bolsonaro esteve 3 anos sob a minha liderança. Era o momento em que o Bolsonaro negociava a sua filiação ao PTB. Naquele momento, Bolsonaro não tinha partido, procurava uma agremiação para poder se candidatar, para poder se recandidatar a presidente e negociou com Roberto Jefferson. E aí o Jefferson, aqui na Jovem Pan, se lembrou daquele momento em que ele era a grande liderança lá do PTB e dizia que não, que ele pode confiar em mim porque minha palavra não faz curva. Foi essa, aliás, a expressão que ele usou. E naquele momento, em 2005, inclusive, o magnânimo, o caridoso Roberto Jefferson fez uma contratação. Ele contratou para trabalhar na liderança do PTB um adolescente de apenas 18 anos chamado Eduardo Bolsonaro, com salário de R$9.800 por mês. E desde então, claro, os laços entre eles foi cada vez maior, a ponto de agora, nessa campanha, Roberto Jefferson, olha só, emprestar Padre Kelmon para ser linha auxiliar de Jair Bolsonaro nos debates. Ou seja, o cara que o Roberto Jefferson inventou para a política foi o parça de Jair Bolsonaro nos debates, principalmente para tentar tirar o controle do Lula. E, aliás, eu me lembro que os partidários do presidente Bolsonaro disseram que Padre Kelmon foi, inclusive, muito bem sucedido nessa missão. Aliás, ele deve ter sido mesmo, porque ele fez aniversário aí há 2 dias e os parabéns para você foram efusivamente comemorados por Michele Bolsonaro e Damares. Michele Bolsonaro, inclusive, o classificou de o melhor padre do Brasil. Tá aí, esse vídeo é engraçado, até publiquei no Twitter, porque a gente chora de rir. Mas resolveu a questão, né, Piperno? Mas não venham me dizer que não tem vínculos, né? Aí não.